A iluminação. Que se dedicaram à meditação. Alguns sábios conseguiram lograr a quietude e o silêncio da mente, de forma profunda e definitiva, lograram o satori dos sábios. Quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio, advém o novo. Em estado de perfeita quietude e silêncio da mente, a essência logra escapar-se, se salva, se sai de entre o ego, participa do real. A essência fora do ego pode experimentar um elemento que transforma radicalmente, a essência fora do ego chega à iluminação. Repito, no Tibete, em algumas cavernas dos Himalaias, certos yogis conseguiram a quietude e o silêncio da mente, então a essência pôde experimentar a realidade, pôde gozar do êxtase, do samadhi dos santos, mas em tudo existem seus mais e seus menos. Essa classe de místicos não se dedicaram jamais à destruição do ego animal, somente se preocuparam por fazer-se mestres do samadhi e o lograram, mas não destruíram o ego animal. Em vida, à base de disciplina, de judô psicológico, diríamos, lograram o êxtase, o samadhi, se tornaram, disséssemos, espertos em samadhi, aprenderam a tirar a essência de entre o ego ao experimentar o samadhi, mas como não dissolveram o ego, realmente seu avanço foi nenhum. Depois da morte, essa classe de yogis acostumados ao samadhi, acostumados à disciplina da mente, lograram extrair de entre o ego a essência, se submergiram em estados nirvânicos ou paranirvânicos ou flutuaram na atmosfera dos planetas do Cristo, mas passado o samadhi regressaram, como o gênio da lâmpada de Aladim, novamente à garrafa, quer dizer ao interior do ego. Então, inquestionavelmente, retornaram para uma nova existência e hoje são pessoas vulgares, comuns e correntes. No entanto, no Oriente, ainda se lhes toma como liberados, ainda se pensa deles que foram os grandes Mahatmas. Quero que saibam, pois, vocês, que o fundamental é a destruição dos agregados psíquicos. Mas, o que são os agregados psíquicos? Obviamente, são a viva personificação de nossos defeitos psicológicos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., etc., etc. Estes agregados, quando nós enviamos um agregado à embaixada da Alemanha, do orgulho, que vivem em nosso interior, milhares, e muitas vezes até milhões. No Tibete Oriental há discípulos muito pacientes. Alguns deles afiliados a tal ou qual adepto, permanecem muitas vezes, dias inteiros, tolerando insultos, broncas, pontapés, até golpes, etc., etc., etc. Do consabido adepto, os discípulos aguardam que os agregados vão passando. Os agregados do adepto, tão logo está dentro do adepto um agregado de ira, como está outro agregado de inveja, amor próprio, etc. Claro, falamos de adeptos não qualificados. Há duas classes de adeptos, qualificados e não qualificados. O discípulo muitas vezes tem que suportar um desses adeptos não qualificados, aguardar que passe um agregado e insulte, que passe outro, e dê um pontapé, que passe outro, e dê um murro, que passe outro, e dê uma bofetada, que passe outro e dê um insulto, que passe outro, e dê uma bronca muito forte e o discípulo aguarda que todos esses agregados que estão dentro do mestre, e que são do mestre passem, e que, ao fim, em um desses tantos momentos a essência do mestre tome a palavra, o mestre em si, o ser, tome a palavra, para dar a instrução. Quando isso sucede, o discípulo então, muito devotamente, escuta o ensinamento, a doutrina, e depois aguarda com paciência que os diversos agregados vão passando até que chegue outra oportunidade. Como veem vocês, isso dos agregados psíquicos é um verdadeiro problema. Os bons, a comunidade bons, tem sido qualificada de magia negra. A Blavatsky, HPB, autora de A Doutrina Secreta, se pronuncia de forma violenta contra os bons e os dugpas, os qualifica de magos negros. Nada tenho que dizer quanto aos dugpas, certamente são magos negros, possuem poderes fatais de feitiçaria e magia negra, adeptos da mão esquerda ou da mão negra. Mas quanto aos bons já a coisa muda, os bons não foram compreendidos. Julgas eles, simplesmente, como magos negros, mas não o são. É uma comunidade muito radical, e isso é tudo. Se um aspirante à iniciação bate em um templo bons, terá grandes surpresas, os bons são terríveis.
O guru aparece ali com uma mitra vermelha sobre a cabeça, uma túnica de cor de sangue, no pescoço um colar com puras caveiras, ossos de mortos e um punhal sangrento em sua mão direita. Assim aparece o guru dos bons, interroga o neófito. O que você quer? O que deseja neste monastério? E então o neófito diz: o que eu quero é liberar-me, não aspiro ser adepto, nem Mahatma, nem hierofante, nada disso, senão retirar-me do mundo para sempre. Pois quer liberar-se de uma vez, retirar-se do cenário do universo? Sim, isso é o que quero. Se isso é o que quer, assine, agora pronuncie este mantra. E lhe dá um mantra, o neófito pronuncia e cai instantaneamente morto. Eu sei esse mantra. Se eu o pronunciasse aqui, diante de vocês, cairia instantaneamente morto. O sei pronunciar também. Já fora do corpo, o neófito é instruído intensivamente pela comunidade de bons, ensina ele a desintegrar os eus fora do corpo, com a ajuda da Mãe Divina Kundalini. E logo que já desintegrou uma boa quantidade, lhe passam a um desses reinos, que existem nos mundos superiores. Pode ser o reino de Maitreya Buda ou o reino dos cabelos dourados, ou o reino da grande concentração etc, etc, etc. Mas bem, antes de entrar nesses reinos, o neófito tem que passar por espantosas provas. Uivará o lobo do karma, terá que permanecer sereno. Se não souber permanecer sereno regressará a uma nova matriz, ver-se-á atacado por demônios terríveis, terá que permanecer impassível ou se refugiará em uma nova matriz, e terá perdido seu tempo, cairão raios e tempestades sobre sua cabeça. Se souber ser sereno não buscará refúgio. Se o buscar em alguma cova, ao tentar sair dali, notará que seu cordão prateado terá ficado unido àquela cova, e que aquela cova não é mais que uma nova matriz, ver-se-á entre multidão de casais copulando. Se souber ser sereno, sem sentir atração nem repugnância por ninguém, evitará cair em uma matriz, mas se sentir atração por algum do casal ou repugnância, cairá em uma matriz. Ver-se-á, pois, em múltiplas provas. Por último, o pai-mãe lhe submeterá a rigorosas provações. Se sair vitorioso, então sim terá direito de estar em um paraíso, como já lhes disse, como de Tlalocan ou o reino dos cabelos longos, ou o reino da grande concentração, ou o reino de Maitreya etc, etc, etc. Se souber ser sereno, ali prosseguirá seu trabalho de desintegração dos eus com a ajuda de Devi Kundalini Shakti. Por último se submergirá, inocente e puro, no oceano da grande realidade, entre o grande Alaya do universo. Ter-se-á liberado do mundo, será um elemental inocente entre o seio do Espírito Universal de vida, absolutamente feliz, mas sem maestria, sem ter chegado jamais ao adeptado. Assim são os bons. Agora, se o neófito que bateu em um monastério bons, elege a iniciação, o caminho do adeptado, será levado a uma montanha afastada, será feito dormir em uma humilde casa, em uma choupana na montanha, e à meia-noite sentirá os clarins, as cornetas formadas com ossos de mortos dos monges bons. Estes monges se aproximarão dele fazendo-lhe ver o perigo do caminho que ele escolheu. Se ele, apesar de tudo, insiste em seguir pelo caminho direto, será posto de uma vez sobre a base de trabalho, serão invocados todos os seus eus, e com fórmulas químicas especiais os materializarão frente a ele, na choupana onde esteve dormindo. Ali os verá, e ali o deixarão só, toda a noite, brigando com os demônios. E se é que logra sobreviver, se é que algum de seus próprios demônios não o matar, no outro dia, pois, ser-lhe-ão ensinados os mistérios do sexo. Mas, quanto aos eus, depois de havê-los conhecido, já sabe que é o que tem que fazer, se dedicará a desintegrá-los em vida, não depois da morte, senão em vida. Ensina-lhe o tantrismo sob juramento, e se lhe entrega de uma vez a uma sacerdotisa para que trabalhe, para que siga os mistérios tântricos sob a direção do guru, e se falhar o eliminam, o desencarnam por torpe. Assim é a iniciação bons. Claro, o neófito, então, entra a trabalhar com a dissolução do ego, na criação dos corpos existenciais do ser, mediante o tantrismo oriental, e o terceiro fator, o exercerá difundindo a doutrina bons em todo o Tibete, em todos os Himalaias. Assim, pois, que eliminar esses eus ou agregados psíquicos, também é fundamental na iniciação bons.
Vão vendo vocês que é uma ordem demasiado radical, não é uma ordem de superstições, senão profundamente radical. Confundeze com magia negra por ser radicais. A Blavatsky disse que era uma ordem negra ou uma escola de magia negra, mas não é assim. O que sucede é que são muito radicais e violentos. O que bate em um monastério bons, praticamente, diria eu, que está ante a morte. São raros os que batem em um monastério desses. Claro está que sim, muitos preferem outras escolinhas. Mas já se afiliar a um monastério bons, pois, há que estar disposto a morrer de uma vez, claro está que sim, ou autorrealizar-se ou liberar-se. Por esses motivos, é temida essa escola, essa ordem, é muito grave. Existem também lamas nos Himalaias que tomam por esposas sacerdotisas alguma Dakini, senhoras que andam pelas nuvens, diz a sabedoria do Tibete. Também há damas adeptos que tomam por esposo a um deva para trabalhar na forja dos ciclopes. Os elementais superiores são muito interessantes. Há elementais superiores, no reino animal superior, os elefantes, camelões, águias, cachorros, gatos, serpentes, etc., cedo ou tarde tem que ingressar pela primeira vez em um organismo humano. Quando um desses elementais ingressa pela primeira vez em um organismo humano, se o faz tomando um corpo feminino, pois esse elemental é algo interessante, recebe aquela dama o nome de fada, mulher fada. Essa mulher fada se conhece pelos sinais de seu corpo, por certas marcas no corpo. É muito cobiçada uma mulher fada pelos monges, pelos lamas tibetanos, a tomam por sacerdotisa para o trabalho da autorrealização íntima do ser. É completamente inocente e dispõe de maravilhosos poderes, por isso é muito cobiçada pelos lamas e os monastérios. Uma mulher fada não tem ego ainda, é, por certo, bastante pura, e claro, comumente, algum lama a toma por esposa, ou algum monge muito avançado ou algum adepto tibetano. Esta ciência, desafortunadamente, no mundo ocidental é pouco conhecida, é bastante interessante. A nós o que nos toca é eliminar os agregados psíquicos, estes agregados, pois, são a maneira de demônios vivendo no interior do corpo. Qualquer agregado tem 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual. Quanto ao intelectual existe no cérebro, o motor está pois na parte superior da espinha dorsal, e quanto ao emocional, pois, está no coração. Qualquer agregado psíquico tem, pois, 3 cérebros. Qualquer agregado dispõe, disséssemos, de certa quantidade de essência engarrafada. Estes agregados são problemáticos, dentro de cada um deles se encontra enfrascada uma certa porcentagem de consciência e isso é gravíssimo, muito grave. Muitas vezes temos falado aqui, sobre a Lua, e hoje voltaremos a repeti-lo. Tem 2 faces, a visível, que nos ilumina de noite, e a face oculta, que não se vê. Assim também sucede com a lua psicológica, a que carregamos em nosso interior. Sua face visível está composta de toda a classe de defeitos psicológicos que ressaltam, que se veem à simples vista, mas há uma face oculta, escondida que jamais se vê, nela levamos os demônios secretos, ocultos. Alguém me dizia, aqui, em alguma ocasião, que por aí, e isto lamento dizer, algum instrutor, não sei quem, ensinava, lá, aos irmãos, a dissolver mediante cabala, a trabalhar com os demônios da lua negra. Bom, naturalmente não tive menos que sorrir. Não sei o que isso tem de real, de verídico. Mas para entrar a trabalhar com os demônios da lua negra, quer dizer, a parte oculta ou escondida da lua psicológica, há que ter primeiro passado uma vida de sacrifícios, muitos, há que ter dissolvido todos os demônios da lua branca, e este é um trabalho muito longo, muito difícil, no qual se vai quase toda uma vida. Só quando se tem logrado o triunfo, pode dar-se o luxo de desintegrar os demônios da face oculta de nossa lua psicológica, quer dizer, da lua negra. Há que ter muito cuidado na instrução, porque às vezes pode errar-se, lamentavelmente. Também por aí, me contaram, que não sei quem ensinava já em anticâmara, ou não sei a quem, começando, a clavícula do rei Salomão, a clavícula para chamar as entidades perigosas dos mundos internos. Claro, nisto da instrução da anticâmara se deve ter o máximo de cuidado, porque isso de manejar já a clavícula do rei Salomão, isso não são enchiladas, isto é para gente que já tem uma disciplina terrível, que podem, perfeitamente,
fazer-lhe frente às potestades das trevas, que tem um treinamento, disséssemos, número 1, no campo do magismo prático. Todas essas são coisas daqui, de terceira câmara, que há que evitar falar delas em câmara segunda, primeira, ou simplesmente antecâmara. O que nesta câmara se fala deve permanecer em segredo. Porque se na antecâmara vão saber o que estamos falando nós aqui em terceira, então, onde está o silêncio, onde está a virtude do silêncio, e onde está a didática do ensinamento? A gente de antecâmara se confunde ao escutar o ensinamento que se dá em terceira câmara, porque não tem a preparação para isso, isso é óbvio. Assim que devemos nós ser muito cuidadosos ao impartir a ensinança. Em todo caso, faz-se necessário conhecer-nos a nós mesmos profundamente. Enquanto um homem não se conhecer a si mesmo, enquanto um homem não conhecer seus próprios mundos internos, muito menos vai conhecer os mundos internos do planeta Terra ou do Sistema Solar, ou da galáxia em que vivemos. Se alguém quer conhecer os mundos internos da Terra ou do Sistema Solar, ou de nossa galáxia, deve começar por conhecer seus próprios mundos internos, isso é óbvio. Do contrário, se não se conhece a si mesmo, muito menos vai conhecer o universo e os deuses. No terreno do esoterismo existem muitos empirismos. Estes se devem à falta de idoneidade, em matéria de investigação esotérica. Em certa ocasião, coube-me contemplar algo muito importante, tratava-se nada menos que do Bodhisattva do mestre Ioanni, o vidente de Patmos. Claro, este mestre Ioanni, o mestre em si, foi o que escreveu o Apocalipse de São João, e eu o descobri, mas o Bodhisattva estava caído. Devese distinguir, perfeitamente, entre o que é o mestre em si mesmo e o que é seu Bodhisattva. O Bodhisattva do vidente de Patmos, o autor do Apocalipse, está no lodo da terra, e está caído. Desgraçadamente está afundado entre o abismo, entre o lodo, dormindo. E bem, em uma ocasião repito, foi bastante interessante, houve que pôr-me em contato com esse Bodhisattva. Por aqueles dias tinha já desencarnado, e tinha, em seus corpos internos, metidos a todos os eus, que jamais tinha dissolvido. Ao dar-me a mão, depois de morto, o senti muito frio, pois não havia despertado o fogo sagrado. Parecia um gigante enorme, gordo, obeso, horrível, e dentro carregava os eus, e isto me deixou muito que pensar. No entanto, quando um contempla o mestre, o vidente, o ser, o que escreveu o Apocalipse, vê quão distinto é. Porque uma coisa é o ser e outra coisa é o Bodhisattva. O Bodhisattva caído carrega dentro os agregados psíquicos, e isso é lamentável, muito lamentável. Em vida, recordo o caso de que aquele homem havia rejeitado meu livro intitulado Os Mistérios Maiores. Tinha Zélio mandado daqui, do México, e isto foi para mim lamentável, motivo pelo qual houve que expulsá-lo do seio da instituição. Tinha-se até pronunciado contra o grande arcano, e coisas assim pelo estilo, tinha-se levantado em armas contra nós. Fora do corpo, naquela ocasião, invoquei a seu Deus interno, quer dizer, a seu grande ser, a seu real ser, e diante dele lhe fiz certa pergunta. De imediato ele a interpretou a seu modo, o ego tomou a resposta a seu modo, e o que era contra ele, o tomou a seu modo, mal interpretou tudo de imediato. Por isso poderão ver vocês, claramente, que enquanto alguém tiver os agregados psíquicos dentro, ainda que goze da capacidade do êxtase, do samadhi, tudo interpretará mal, fará errôneas interpretações. O ego se encarregará de interpretar o que se perceba, o que se sente, e o traduzirá de acordo com seus próprios prejuízos, de acordo com seus preconceitos ou conceitos, etc. Por isso é que é necessário, a fim de converter-se em um investigador idôneo, desintegrar os agregados, porque se não os desintegra, marchará pelo caminho do erro, tudo mal interpretará nos mundos superiores. A desintegração dos agregados exige muita vigilância, muita força. O primeiro que se necessita para desintegrar qualquer agregado é um desafio. Indubitavelmente, no terreno da vida prática há muitos desafios. À mente chegam distintas impressões, distintos eventos, ciúmes, ira, cobiça, luxúria, ódio, etc., etc., etc. É precisamente no terreno da vida prática onde podemos nós autodescobrir-nos, porque em relação com nossas amizades, ou em relação com agentes de trabalho,
ou em relação com agentes da casa, etc., os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente, e se os vemos, então podemos perfeitamente compreendê-los através da meditação. Defeito que foi compreendido em todos os níveis da mente, através da técnica da meditação profunda, deve ser desintegrado. Há duas situações nas quais pode-se desintegrar qualquer agregado psíquico: um solteiro, alguém que não tenha sacerdotisa, ou uma mulher que não tenha varão. Em meditação, poderá compreender qualquer defeito que tenha observado na vida prática, e logo, suplicará em oração à sua divina mãe Kundalini, desintegre aquele defeito, aquele agregado psíquico que o personifica, será auxiliado, ou auxiliada, aquele solteiro ou solteira, e a mãe divina lhe ajudará. Mas um solteiro, ou solteira, tão só poderá eliminar, dissessemos, uns 50% dos elementos inumanos. É impossível que logre a eliminação do 100%, porque há certos agregados muito fortes, que não se desintegram tão facilmente. Tem uma coisa, constituição de aço, nestes casos há que apelar a armas mais poderosas, há que descer a nona esfera, a trabalhar com a lança de Longinus. Só assim, com essa lança, podemos trespassar a esses agregados, desintegrá-los. A Mãe Divina é reforçada com o poder elétrico, com essa força elétrica sexual do ser humano. Claro, é óbvio que uma parelha que esteja trabalhando na forja dos ciclopes tem um poder extraordinário. A própria mãe recebe um poder elétrico extraordinário quando se trabalha na forja dos ciclopes. Ela, reforçada com esse poder, poderá desintegrar qualquer agregado, reduzi-lo a cinzas. Mas devo dizer que primeiro há que compreender a fundo o agregado que se quer desintegrar. Uma vez compreendido, o agregado pode ser dissolvido com a ponta da lança. A Mãe Cósmica poderá empunhar essa arma de Eros para desintegrar o agregado em questão e se liberará a essência. À medida que vamos desintegrando esses agregados, a essência irá despertando. E quando se tenha conseguido a aniquilação absoluta de todos os agregados, somente ficará em nós a essência. Essa essência, em si mesma, é bela, e dessa beleza emana então isso que se chama amor, fraternidade, sabedoria, etc. Obviamente, como já disse, uma coisa é aniquilar ou desintegrar os defeitos que ressaltam à simples vista, que correspondem ao mundo da lua que se vê, e outra coisa é desintegrar ou aniquilar os agregados da parte oculta ou escondida da mesma lua psicológica. Em tudo há graus e graus. Primeiro há que começar pelo aspecto psicológico visível à simples vista, com a face da lua que à simples vista se vê, e logo haverá que entrar em outro aspecto, trabalhar com os elementos inumanos que estão escondidos entre a parte oculta da lua, entre aquilo que não se vê. Em todo caso, se não se quebram esses agregados, não é possível, então, realmente, conseguir o despertar da consciência, que é fundamental para converter-se em um verdadeiro investigador, competente, da vida nos mundos superiores. É formidável esta questão. Mas fácil e urgente entender o que se quer dizer. De maneira, meus queridos irmãos, que há que desintegrar os agregados. Ou se desintegra uma parte através da simples meditação, rogando à Mãe Divina, ou se desintegra a totalidade na forja dos ciclopes, com a lança de Aquiles. Mas se um não desintegra seus agregados, está perdendo tempo miseravelmente, isso é óbvio. A iluminação é muito importante. Mas não se vai obter através do espiritismo, com médiuns, tampouco se vai conseguir a iluminação profunda e definitiva se não se quebram a totalidade dos agregados psíquicos que em nosso interior carregamos. Há defeitos que verdadeiramente parecem virtudes, e há virtudes que parecem defeitos. E tudo isto há que entendê-lo. Também é certo e de toda verdade, que as virtudes mal usadas são óbice para o despertar da consciência e podem causar muito dano sobre a face da terra. No sendeiro este que seguimos, e que nos há de conduzir à liberação final, o importante é a compreensão criadora. Faz-se indispensável que nós sejamos sinceros consigo mesmos, que façamos, disséssemos, um balanço de contas, para saber o que nos sobra e o que nos falta. Porque em nós há muito sobra e muito que falta. É necessário que nos sinceremos consigo mesmos, se é que queremos um avanço verdadeiro. O caminho é angosto, estreito e difícil. O que o pisa com firmeza, chega à liberação final. Mas se necessita desse elemento que se chama compreensão.
Só compreendendo as necessidades psicológicas interiores, poderemos avançar pelo real caminho. Essa é a crua realidade dos fatos. Meus irmãos, devem tratar de relacionar-se cada vez melhor consigo mesmos. Há 3 tipos de relação. A relação com nosso corpo, se estamos mal relacionados com nosso corpo, pois vêm as enfermidades. A relação com o meio ambiente, se nós não soubermos relacionar-nos com o meio ambiente que nos rodeia, criamos conflitos. E a relação consigo mesmo, eis aí a mais importante de todas. E não é possível gozar de poderes, de iluminação, se um não souber relacionar-se consigo mesmo. Os poderes são parte do ser. Nosso ser interno, não me refiro ao ego, senão ao ser, tem muitas partes autônomas, autoconscientes e divinais. Se um não souber relacionar-se com essas diversas partes do ser, tampouco pode gozar dos poderes mágicos mencionados, por exemplo, por A.P. Sinet, em seu livro sobre a Blavatsky, etc. Os poderes são partes do ser. Nosso ser tem muitas partes autônomas, autoconscientes e divinais. Por exemplo, fala Zenos de Anubis, o grande mestre do karma. Sim, é uma realidade Anubis e seu templo, no velho Egito dos faraós, mas também temos em nosso ser, na intimidade, um Anubis particular, que é uma parte de nosso ser que nos aplica a lei a nós mesmos. Falaze de Minerva, a deusa da sabedoria, mas também temos dentro de nosso ser, uma Minerva nossa, que imparte sapiência. Falaze de Metraton, que foi o mesmo é nós, o autor do Tarot, que construíra no Monte Moria um templo subterrâneo com 9 andares, e no fundo, no 9º andar depositar o tesouro. O que tiver entendimento que entenda, porque aí há sabedoria, mas também temos um Metraton, relacionado com o nosso ombro direito, que é uma parte de nós mesmos, de nosso próprio ser, que aponta no livro da lei nossas boas obras. Falaze de Sandalfon, esse está relacionado com o ombro esquerdo, mas não somente existe o Sandalfon macrocósmico, senão que há um Sandalfon microcósmico, uma parte de nosso ser que anota as mais obras que fazemos, e está relacionado com o ombro esquerdo. No templo da lei, sempre aparece o leão de ouro, egípcio, na entrada. O leão da lei. Melhor diríamos, que o leão da lei sai ao encontro desta humanidade perversa, agora, nesta era do Aquários que está começando. Como sairá ao encontro também desta pobre humanidade, que vive aqui, no Distrito Federal? Porque dentro de poucos dias vai haver um terremoto terrível, enfim, nunca falta o leão da lei atuando, isso é óbvio. Também temos um leão da lei dentro de nós mesmos, uma parte de nosso próprio ser, que aplica justiça a nós mesmos. Quando eu perguntei ao meu próprio leão da lei se chegaria onde tenho que chegar e agarraria em minha destra o carbúnculo vermelho, a pedra filosofal, chegarás, me disse, com grande força. Então me senti reconfortado. Que diríamos da Divina Mãe Kundalini? Tem 5 aspectos, como bem o fazem notar os budistas, os condutores da vaca sagrada, no Indostão, no Paquistão, na Grande Tartária, no Tibete Oriental. Os condutores da vaca sagrada são aqueles que trabalham com Devi Kundalini. Mas tem 5 aspectos a Mãe Divina. A primeira é Nefutis. Uma vez quis entrar no templo de Nefutis, sua porta era tão estreita e de cristal, que não o logrei. Quem o terá logrado? Os deuses muito inefáveis. Algum dia eu lograrei. Por agora, e todavia não o logro. É nada menos que a imanifestada Prakriti. Com a manifestada sim tenho podido estar em contato, que é o segundo aspecto, é Ísis, a quem nenhum mortal tem levantado o véu, a casta Diana. O terceiro aspecto é Proserpina, a rainha dos infernos e da morte, a Hécate grega que nos aplica a lei, que nos castiga, sendo nossa mesmíssima mãe cósmica particular, uma variante de nosso próprio ser. Agora, Devi Kundalini pode trazer-nos grandes amizades e rodear-nos de êxitos, mas também pode castigar-nos e atrair-nos inimigos, e é uma parte de nosso próprio ser, que uma parte do próprio ser de um, que o ser de um mesmo lhe traga inimigos para castigar a um. Pareceria estranho, mas assim é. Esse terceiro aspecto da Mãe Divina Kundalini é espantoso, é a Quatricui, a Proserpina, a Hécate, terror de amor e lei. E há que amá-la, no entanto. Mas é terrível. Eu uma vez lhe disse: Mãe,
eu te amo, dirigindo-me ao terceiro aspecto. Nesse momento parecia ela morte em pessoa. Eu te castigarei quando for necessário, foi a resposta. Sem chance, a calar o bico. No entanto, lhe senti amor, posto que era minha mãe. Mas é o terceiro aspecto. Muito distinto do segundo, que é pura ternura, puro amor, pura sabedoria. O terceiro é terror de amor e lei. Quanto ao quarto aspecto, que diremos? Como poderia lograr-se, por exemplo, a união do zoospermio com o óvulo, se não existisse o quarto aspecto, a mãe natura em nós, a parte, de um? Quem conta os cromossomos? Quem fazenda que o varão aporte 24 cromossomos para a célula germinal? Quem fazenda que a mulher aporte outros 24, para somar 48 e formar a célula germinal? Só a mãe natura o faz. A mãe natura, particular, individual, que é uma parte de nosso próprio ser. Quem nos dá aqueles impulsos ou instintos? O impulso sexual. Quem? De onde sai esse impulso sexual que todo ser humano carrega dentro? Todos os impulsos instintivos, todos esses instintos que são tão elementares, simplesmente partem da mãe natura elemental, da maga elemental em nós, e que é outra parte de nosso próprio ser. De maneira que a mãe cósmica, em nós, tem 5 partes. A vaca sagrada a representam com 5 patas, a quinta está sobre a corcova. A Blavatsky viu, na Índia, uma vaca branca de 5 patas, uma maravilha da natureza. Com a quinta, que levava sobre a corcova, se coçava, espantava as moscas, são da mente outros do causal, são partes de nosso próprio ser, isso é óbvio. Como poderiam fixar-se os átomos de ouro nos corpos superiores existenciais do ser, se não tivéssemos um alquimista dentro, que soubesse transmutar chumbo em ouro? Afortunadamente o temos, e é o antimônio dos alquimistas, outra parte de nosso próprio ser. Por muito grandes que tivessem sido Saint-Germain, Cagliostro, que transmutavam o chumbo em ouro e faziam diamantes da melhor qualidade, nada teriam podido fazer se não tivessem esse artífice extraordinário, esse alquimista em seu interior, chamado o antimônio. É outra parte de nosso próprio ser, é essa parte que sabe fazer ouro. De maneira que poderia lhes dizer que existem 24 anciãos do zodíaco, que são 24 partes de nosso próprio ser, e que o cordeiro, no centro, ante o qual arremessam suas coroas os 24 anciãos, é também uma parte do ser, nosso Cristo íntimo. E os 4 santos que se mencionam no Apocalipse e que governam os 4 elementos, são 4 partes básicas de nosso próprio ser. Assim, pois, nosso ser, fundamentalmente, tem isso, os 24 anciãos, os 4 santos e o cordeiro. Mais além está a força elétrica sexual, que é o Espírito Santo. Vejam todas essas partes de nosso próprio ser. Se um não aprender a relacionar-se com as diversas partes de seu próprio ser, de onde vai tirar os poderes? Se vocês querem poderes, de onde os tiram, se os poderes estão nas diversas partes do ser? Quando eu tenho desintegrado uma nuvem, por exemplo, experimento que fiz ante alguns irmãos, como o fiz com o irmão VM, não o faço constantemente, senão quando necessito. Às vezes o faço para convencer algum irmão, para demonstrar-lhe o que é o poder da vontade sobre a natureza, etc., etc., etc. Bom, quando faço um experimento desses apelei a quê? Pois eu não o poderia fazer, como vou eu a desintegrar uma nuvem? Eu não poderia fazer isso. Aqui apelo a uma das partes de meu próprio ser, a que sabe manejar esses elementos. O anjo da guarda, o que creem vocês que é? O anjo da guarda não é mais que uma parte do próprio ser de um, é o que lhe ajuda ao adepto a meter o corpo dentro da 4ª dimensão. Com a ajuda do anjo da guarda pode meter seu corpo físico na 4ª vertical, para transportar-se aonde quiser, isso é óbvio. Se não souber relacionar-se com essas diversas partes de seu próprio ser, não terá poderes jamais. Mas para poder se relacionar com essas partes mágicas de seu próprio ser, tem que desintegrar os agregados psíquicos inumanos. Por exemplo, o eu do orgulho, o eu da vaidade, o eu do engrandecimento. Isto do orgulho, isto da vaidade, isto do engrandecimento é muito grave. Este tipo de eus não lhe permitem a relacionar-se corretamente com as partes superiores do ser e, em consequência, não gozará
tampouco da iluminação, do Samadhi. Quem quiser gozar do Samadhi, tem que relacionar-se primeiro, muito bem, com as partes superiores de seu próprio ser. E para lográ-lo, tem que desintegrar os eus do engrandecimento, do orgulho e da vaidade. Querem vocês estar iluminados? Acabem com o engrandecimento, acabem com o orgulho, acabem com a vaidade. Proponham-se desintegrar esses agregados e então estarão vocês iluminados. Até aqui minhas palavras na cátedra desta noite. Rogamos ao nosso irmão. Quem esteve? Item estudante. Item mestre. Como quer que o tempo está um pouco medido, vamos agora fazer a unção gnóstica, e logo, alguns trabalhos de cura muito importantes que há que fazer esta noite.